Gente, tem alguém ouvindo aí? Sim. Eu sou da OAB TV e eu vou transmitir para o YouTube, certo? Ok. Ok? Voltou. Caio Augusto. Caraca, a minha internet deu um shutdown aqui, bicho. Susto, Eu fiquei até tonto. Ainda bem que você tá como anfitrião também, senão teria caído tudo. Que isso? Tomei um susto aqui e falei, já era. Caraca, bicho. Olá, calma. Doutor Gênio, já está conectado? Sim. Já tá sem microfone. Doutor Gênio? Já está, Fabiano. Tá sem microfone. E agora tá conectando. Não foi? Tá sem. Doutor Gênio? Tá sem áudio ainda, eu acho. Alô? Eu mandei mensagem no chat. Aí. O microfone dele tá com defeito. Será que é isso? Nem parece que tem. Pode estar desabilitado. Cara, eu coloquei aqui aquelas opções, só que não rolou. Abre o YouTube aí e dá uma checada aí, ver como é que tá. Já tá transmitindo já. Doutor Gênio? Ouve? Eu consigo ouvir a galera que tá... Boa tarde. Boa tarde. Podendo falar? Opa, agora sim. Oh, Agora sim, certo. Como está, senhor? Prazer. tudo bem? Prazer é meu. Obrigado aí por atender nosso convite à Comissão de Combate. Um prazer, uma alegria muito grande estar poder participar aí dessa live com o senhor, com a turma da OAB, Espírito Santo, que eu gosto tanto e que é minha terra também. Sim, que tanto você fez e faz por ela, né, doutor Gênio? Sempre Não. levando o nome da Polícia Federal e do combate à corrupção por onde passa, né? Eu agradeço por demais por ter aceito o convite. Sei que aí também está em quarentena, Uhum. sei que está trabalhando arduamente, né? E
mesmo assim aceitou o convite e desde já eu fico assim muito honrado, agradeço por demais. Sei que o seu tempo é bastante precioso, porque cuida de várias questões preciosas para o nosso país, combate à corrupção, combate ao narcotráfico, isso tudo é muito importante, nós vamos conversar hoje. Então, desde já faço o agradecimento. O doutor Eugênio, ele foi secretário de Estado de Justiça no Estado do Espírito Santo, também foi secretário de Transparência no Estado do Espírito Santo, ele é delegado federal, tá? Ele foi diretor de investigação e combate ao crime organizado na Polícia Federal em novembro de 2017 a março de 2018. Então, deve ter participado do período da Lava Jato. Posteriormente, isso pode vir a falar. Só tem isso. E é o adido da Polícia Federal, a Polícia Federal nos Estados Unidos. Tá? E é com grande honra Deixa eu tentar botar na primeira captura a aqui. palavra para ele, tá? Para ele fazer as considerações iniciais e para a gente começar a debater sobre a função do Ádido e a atuação no combate e no enfrentamento à corrupção. A matéria de vital importância, doutor Eugênio, porque eu sempre falo que a corrupção, hoje em dia, ela é um crime que lesa a humanidade. Por quê? Porque, através da corrupção, acontece o homicídio, entendeu? Porque, muitas vezes, não chega o remédio ao hospital. Acaba também... Eu dou notícia para vocês. Acaba ocorrendo muitas vezes crianças que ficam sem refeição porque desviam dinheiro da creche, né? E infinitas questões que são crimes que vão acontecendo por conta da corrupção. Então, não é só o crime de corrupção que acontece. Nós temos diversos outros crimes oriundos da corrupção, como eu acabei de falar com o senhor. De uma forma de um homicídio ou o desvio de verba e outras coisas mais que acaba prejudicando por demais o cidadão, né? Eu agradeço aqui também a presença do Dr. Alberto Nemer, que é o presidente de comissões da OAB. Agradeço a presença também do Dr. Ricardo Bento, que é o presidente da Comissão de Combate à Corrupção de São Paulo. E vou passar a palavra primeiro para o presidente de comissões, doutor Alberto, e depois já passo a palavra para o senhor, doutor Eugênio. Ok. Obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estou me ouvindo. Perfeito. Queria aqui registrar meus parabéns ao Fabiano por estar conduzindo essa comissão de forma muito íntegra, atendendo às expectativas da OAB, e não podia também deixar de cumprimentar meu amigo Eugênio Ricas, do qual me recebeu muito bem o Washington, quando estive lá com o Mazinho, com o Bruno da Luz. Nos levou para um restaurante que eu não esqueço até hoje, muito bom. Então, gostaria aqui de deixar registrar esse momento que a gente passou lá, Eugênio, e dizer aqui que sou fã número 1. É uma honra para nós aqui da Ordem dos Advogados do Brasil tê-lo junto com a gente. Parabenizar o Fabiano aí pela proatividade e agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade, o seu tempo. E vou ficar aqui acompanhando, não vou tomar muito tempo, mas só deixar registrado esse agradecimento e em breve nos veremos. Fica com Deus aí, um abraço. Eu vou passar rapidamente também a palavra para o doutor Ricardo Bento, que é o presidente da Comissão de Combate à Corrupção de São Paulo, está nos prestigiando, nos dando a honra de estar nessa reunião aqui. Com a palavra, doutor Ricardo Bento.
Boa tarde a todos e agradecer ao Dr. Fabiano Cabral por essa oportunidade dessa interação entre a OAB São Paulo e a OAB Espírito Santo, registrar que realmente se iniciou com uma parceria onde se busca realmente discussão do tema corrupção. Parabenizar o Dr. Eugênio Ricas pela sua disponibilidade, como todo integrante da Polícia Federal, mesmo aqui em São Paulo. Oi? Sempre estando disposto a nos ouvir aos debates. Eu fui coordenador da pós-graduação em Direito Penal e Econômico do IDP aqui em São Paulo, e por oportunidades tivemos também o Dr. Disney Rossetti, Dr. Roberto Ungaretti Godoy. Então, demonstra a seriedade que a Polícia Federal tem no debate à corrupção. Então, agradeço ao Dr. Fabiano Cabral e devolvo a condução dos trabalhos, sempre colocando à disposição para que humildemente possa contribuir com os debates. Eu te agradeço a vossa presença e com certeza, faremos um trabalho muito bom conjunto, doutor Ricardo, a OAB Espírito Santo e a OAB São Paulo. É aquela frase, juntos somos mais fortes. Agora, doutor Eugênio, com a palavra, que mais uma vez sou muito honrado pela sua presença aqui nessa comissão, para trazer os seus ensinamentos, suas experiências junto à Polícia Federal e até mesmo na função de ADIDO nos Estados Unidos. Então, com a palavra, doutor Eugênio. Bom, boa tarde, doutor Fabiano, mais uma vez. É uma alegria estar aqui, rever amigos queridos, Alberto Nemer, doutor Ricardo Bento, todos os colegas e os advogados que estão presentes. É uma alegria muito grande realmente fazer parte aí dessa live junto à OAB do Espírito Santo. Tem grandes amigos advogados. Eu mesmo cheguei a advogar por 3 anos antes de me tornar servidor público. Então, tenho um grande carinho pela carreira, pela profissão, como não poderia deixar de ser, né? Afinal de contas, é uma função indispensável aí à administração da justiça e todos nós sabemos da importância dela. Então, não só por isso, também pelo fato de ser a OAB do Espírito Santo, né? Eu tenho uma longa história aí com o Espírito Santo. Fui, como o senhor mesmo mencionou, fui secretário de Justiça, fui secretário de Controle e Transparência, trabalhei como delegado de Polícia Federal aí durante muitos anos. Estou construindo uma casa no Espírito Santo, então depois aqui ao cumprir a minha missão aqui nos Estados Unidos, o meu desejo é retornar ao meu querido Espírito Santo. Então é uma alegria muito grande não só rever os amigos e poder conversar sobre um tema tão importante como é a corrupção, né? Eu estava hoje, inclusive, vendo um dado da Fundação Getúlio Vargas, que uma estimativa de que aproximadamente 5% do PIB brasileiro meu irmão, vai... Tudo bem? Tudo bom? Como é que está, Alberto? Tranquilo? Como é que você está? Tudo ótimo, tudo ótimo. Mas eu estava vendo um dado a Fundação Getúlio Vargas, ela estima que 5% do PIB nacional vai pelo ralo em razão de desvios, em razão de práticas corruptas, né? Isso aí é o que se estima que o Brasil vai deixar de crescer em razão da pandemia, em razão da Covid-19. Todos nós sabemos aí que o número de desemprego vai bater no teto. Aqui nos Estados Unidos, que tem um plano muito mais robusto, o governo federal está inundando a economia com trilhões de dólares e ainda assim o desemprego aqui já está alcançando números que não se via há décadas e a expectativa é a pior possível. Então, só por esse dado a gente já percebe o quão prejudicial é a corrupção no Brasil e globalmente também, né? Obviamente. Então, é uma oportunidade boa. Acho que a gente nunca deveria parar de conversar sobre a corrupção. É a partir disso aí que a gente consegue conscientizar as pessoas, né, de fazer da importância desse debate, da importância da utilização das ferramentas que são colocadas à disposição da sociedade para fazer o controle social da administração pública. Muitas vezes isso aí acaba ficando em segundo plano. As pessoas não fazem uso das ferramentas que são colocadas à disposição delas, e isso aí acaba facilitando a vida daqueles gestores que têm uma má índole, que têm
que tem o dolo de praticar o desvio. Então, é o assunto do dia. Ainda que nós estejamos passando aí por uma das maiores crises de todos os tempos, a gente percebe que é um momento, o momento de discutir a corrupção é sempre, e inclusive em momentos de crise. Hoje mesmo, atualmente, né, no momento presente, a gente percebe aí que alguns gestores se valem desse momento de crise para fazerem aquisições sem os devidos cuidados, sem licitação, fazendo compras emergenciais, se valendo de um momento de crise, mas, obviamente, para se locupletar também empresários que se prestam a esse papel. Então, quero parabenizar o doutor Fabiano, quero parabenizar a OAB Espírito Santo e dizer que é um prazer estar aqui para a gente poder bater esse papo. Eu agradeço por demais, doutor Eugênio. Doutor Eugênio, veja bem, a grande questão, assim, lógico que nós vamos tocar na função, na questão relacionada à função do senhor com relação ao combate à corrupção. Agora, como está sendo uma transmissão ao vivo, e, lógico, tem advogados e também tem pessoas que não militam na área, teria como o senhor informar qual seria a função do adido? Claro. Bom, a Polícia Federal, atualmente, ela tem 16 adidâncias espalhadas pelo mundo, tá? Então, nós temos aí a adidância nos Estados Unidos, aqui, temos adidância no México, na América do Sul nós temos na Argentina, na Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela. Na Europa nós temos a adidância da Polícia Federal na Espanha, na França, Itália, Portugal, Reino Unido e na África do Sul. O adido ele tem a obrigação, ele tem a função de fazer um intercâmbio de informações. Não só informações, mas dados técnicos, notícias, experiências, tecnologias que o país onde ele está acreditado, né, onde ele está cumprindo a missão, porventura desenvolva ou tenha ali aqueles dados, aquelas informações, para que essas informações, esses dados, essas experiências sejam utilizados no Brasil. Então, o que isso significa? O adido ele tem a obrigação de fazer um benchmark, ele procura no país onde ele está acreditado boas experiências, ou em muitos casos, talvez na maioria dos casos, troca de informações de casos concretos, né, de investigações que estão acontecendo no Brasil. E aí eu já abro um parênteses para falar que recentemente nós tivemos no Espírito Santo mesmo um caso em que houve a participação aqui da adidância dos Estados Unidos, quando uma jovem mineira, Ana Paula, ela foi morta aqui na Califórnia. Os autores do homicídio foram 2 capixabas, que logo após o homicídio eles foram para o México, e do México eles retornaram para o Espírito Santo. Estão presos temporariamente, mas eu tenho mantido contato o tempo inteiro com o Departamento de Polícia de Los Angeles, com a Polícia Civil do Espírito Santo, com o DOJ, que é o Departamento de Justiça, né, que é como se fosse o Ministério Público aqui dos Estados Unidos, e com o DRCI, que é a autoridade central aí do Brasil, para a gente conseguir a troca das informações, conseguir as provas que foram coletadas aqui pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, para que a gente tente aí no Brasil também conseguir provas mais robustas ainda do que a Polícia Civil já conseguiu e alcançar a condenação. Então, assim, essa é, em suma, a atividade que o adido desenvolve, né, em todos os países. E aí, obviamente, cada adidância tem a sua vocação. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma vocação grande para investigações de lavagem de dinheiro, porque é muito comum as pessoas quererem esconder ativos aqui nos Estados Unidos, não é mesmo? Principalmente na região da Flórida. Já a adidância do Paraguai, por exemplo, tem uma vocação muito grande ao combate do tráfico de drogas, principalmente o tráfico de maconha. Tem muitos foragidos do PCC que tem atuado ali na região do Paraguai. Então, a gente tem uma intensa troca ali de informações e de cooperação para a extradição desses bandidos. Então, cada adidância tem uma vocação específica, mas essa é a atuação do adido e dos oficiais de ligação mundo afora. Uma atuação importante que a cada dia, né, com a globalização, a cada dia fica mais importante e a gente consegue
dinamizar e otimizar ainda mais o fluxo de informações, a troca de informações, para tentar fazer com que o processo seja, os procedimentos sejam mais céleres possíveis. Perfeito. Uma outra questão, no caso, a localização ficaria em Washington, certo? Agora, fica dentro da embaixada ou é um órgão externo à embaixada? Fica dentro da embaixada, tá? Então, aqui dentro nós temos a embaixada do Brasil em Washington, que faz a representação diplomática do país. Então, nos Estados Unidos inteiros, nós temos apenas uma embaixada, que fica em Washington. E nós temos vários consulados. O papel do consulado é um pouco diferente. O papel do consulado é de assistência ao cidadão. Então, aquele cidadão que precisa de uma autorização de viagem porque perdeu seu passaporte, ou que precisa emitir um novo passaporte, ou que precisa de fazer uma procuração ou um traslado de corpo, qualquer situação de atendimento ao cidadão, ele vai procurar o consulado. E a embaixada vai fazer as relações internacionais com o país onde ela está instalada. Então, aqui na embaixada em Washington, nós temos, além da adjudância da Polícia Federal, nós temos, são 4 adjudâncias civis, tá? É a adjudância da Polícia Federal, da ABIN, da Receita Federal e da Agricultura. E três adjudâncias militares, que são da Aeronáutica, do Exército e da Marinha. E além desses adidos, nós temos o corpo de diplomatas que fazem aí a atuação diplomática do Brasil perante os Estados Unidos. Outra questão aí, assim, que eu acho de inteira assim, importância como é que ficaria a questão relativa à imunidade diplomática, ela também aplicaria para vocês? Vocês seriam em equiparação a um embaixador? Quando a gente vem, né, quando o adido e o adido adjunto eles se deslocam em missão, a gente recebe do Ministério das Relações Exteriores aqui para os Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, o visto A1, que é um visto diplomático, o passaporte diplomático também. Então, a gente chega com as mesmas imunidades do embaixador, né? E isso é importante aqui para os Estados Unidos, talvez nem tanto, mas nós temos adjudâncias, por exemplo, hoje fechada, em razão da crise que houve na Venezuela, mas nós temos, até então, quando ainda existia relações diplomáticas, né, e que a gente estava com a adjudância lá, então tínhamos um adido lá. Então, em determinados países, é importante que o policial chegue com essa imunidade, com essa proteção, para que ele possa fazer o seu serviço com uma tranquilidade muito grande, né? Porque, obviamente, é um trabalho, é uma experiência profissional e pessoal sensacional, mas também ele cercado de muitas peculiaridades, de muita solidão, de uma necessidade de você se adaptar à cultura do país. Aqui, no meu caso, nem tanto, porque a cultura americana ela tem muita semelhança com a cultura brasileira, mas em alguns países o profissional ele acaba tendo necessidade dessa proteção. Então, é importante. E sim, a resposta é sim. O adido ele tem as mesmas imunidades que o embaixador ou que outro diplomata ainda em começo de carreira tem. Perfeito. Doutor Eugênio, uma outra questão. O senhor falou em mútua cooperação. Essa mútua cooperação, ela seria entre os brasileiros que são adidos entre os brasileiros que são adidos em diversos países, ou elas fazem uma troca de informação entre as polícias de diversos países? Vamos dizer, o senhor está falando que o Brasil ele tem 15 adidos pelo mundo afora e o senhor seria o 16º. A informação ela gira tão somente entre os adidos brasileiros ou também há uma mútua cooperação entre relação de países, uma mútua cooperação entre países, entre polícias de cada país? É uma cooperação bem ampla. E aí é importante a gente separar já os dois tipos de cooperação que existem, né?
aqui nós lidamos o tempo inteiro com a cooperação policial, que é uma cooperação mais ágil e para troca de informações, principalmente informações de inteligência. Essas informações não necessariamente vão embasar alguma investigação. E nós temos a cooperação judicial, que ela é feita através do envio de um EMILAT. Então, quando a gente está falando de cooperação judicial, necessariamente nós temos que ter a participação da figura do DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, que fica em Brasília, um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Então, essa cooperação policial, que é mais ágil, né, e que é feita pelos adidos, ela não tem limites. Por exemplo, eu sou membro e ex-presidente da APALA, que é a Associação dos Adidos Policiais da América Latina acreditados nos Estados Unidos. Então, a gente se relaciona e tem encontros mensais com todos os adidos aqui da América Latina, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Peru, Chile, México, e a gente tem uma boa cooperação e boa troca de informações, de experiências. Tem uma outra associação também, a ILEA, que ela é até mais ampla, não é nem só de adidos, mas é de policiais, que é a International Law Enforcement Association. Então, todos os policiais que queiram participar, que estejam aqui nos Estados Unidos, representando os seus países, e que queiram participar da ILEA, é possível, e a gente também tem reuniões mensais. Então, é muito comum, de repente, alguma investigação que tenha alguma ponta, por exemplo, na Rússia, ou na Holanda, ou no Canadá, a gente tem esse contato permanente. E também, obviamente, com as várias polícias aqui nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país que aqui se estima que tenham mais ou menos 18 mil departamentos de polícia. Então, assim como nós tivemos recentemente a necessidade de fazer um pedido ao Departamento de Polícia de Los Angeles, em alguns casos, nós temos também a necessidade de fazer contatos com departamentos de polícia bem menores. Há pouco tempo, uma mãe que estava no Brasil, ela nos contactou porque ela apresentou um relato de que o filho, que é menor, tinha vindo aqui para o estado de Maryland para passar uns dias com o pai e estava sendo abusado pelo pai. O pai estava agindo com maus tratos e estava encarcerando a criança. E aí ela fez o contato com o consulado fez o contato com a adjudância, a gente já tinha alguns contatos com o Departamento de Polícia de Maryland. No mesmo dia que a gente recebeu esse e-mail, a gente conseguiu fazer um contato e fazer com que uma equipe de policiais do Departamento de Polícia de Maryland fosse até a casa, entrevistasse o pai, checasse as condições da criança, e aí a gente pudesse fazer um contato com a mãe para orientar qual caminho a mãe deveria seguir. Então, é uma cooperação bem ampla. A policial, eu diria assim, que é quase, obviamente, seguindo os limites legais, os limites éticos, né? Mas é um intercâmbio muito forte. A cooperação judicial, ela tem muitos mais requisitos, né? Principalmente porque aqui nos Estados Unidos, o primeiro passo que você tem que ultrapassar na seara penal é a probable cause, que aí você vai e os promotores aqui, os juízes aqui são muito rígidos, principalmente quando se trata de um pedido de uma autoridade estrangeira. Mas no que tange a atividade policial, é uma cooperação bem ampla. Perfeito. Mas um outro questionamento, outra questão relacionada à atuação do senhor, analisando o seu currículo, já conhecia, o senhor teve uma função na Lava Jato, né? Como foi a Lava Jato? Qual o panorama, o paralelo que o senhor traça entre a Lava Jato e a Operação Mãos Limpas? Porque, a priori, a Lava Jato ela veio meio que um molde, né, da Operação Mãos Limpas. Mãos Limpas, para quem não sabe, foi a operação que houve com a máfia italiana. Como que o senhor define essa correlação? Eu acho que há muita semelhança entre as duas operações, né? A Lava Jato é a maior operação de combate à corrupção de todos os tempos, né? Tem números absurdos
conseguimos aí a condenação de um ex-presidente da República, de inúmeros empresários, de grandes autoridades, de políticos, coisa que há alguns anos eram impensáveis no Brasil. E isso foi conseguido, assim como também foi conseguido na Itália, na Operação Mãos Limpas, né? Condenação de várias pessoas, extinção de partidos políticos inteiros, várias autoridades chegaram a cometer o suicídio em razão do escândalo que foi na época. E aí, o que aconteceu na Itália? Houve um movimento muito grande, um movimento contrário de reação, apoiado pelo Legislativo, ou que se iniciou no Legislativo, para que o Ministério Público da Itália, as polícias da Itália, tivessem restringidas ali a sua capacidade investigativa. E, por incrível que pareça, essa é uma situação que a gente encontra algumas semelhanças também no Brasil, através de alguns movimentos em que a gente percebe no Congresso Nacional, no período pós-Lava Jato, né? Vamos dizer assim, a gente sabe que a Lava Jato ainda tem alguma gasolina para queimar, mas a gente já percebe um movimento no Congresso Nacional para limitar a atuação do Ministério Público, limitar a atuação da Polícia Federal, alguns projetos de lei que foram aprovados, outros projetos de lei que tinham um bom potencial para combater a corrupção, para permitir maiores ferramentas de combate à corrupção e que não seguiram adiante. Então, eu acho que a maior semelhança entre Lava Jato e Mãos Limpas, que a gente pode dizer isso, são os resultados, que foram resultados grandes escândalos de corrupção que foram descobertos e, infelizmente, uma reação posterior, uma reação principalmente do Poder Legislativo, que, por meio de novas normas, acabou cerceando um pouco a capacidade investigativa do próprio Estado. Perfeito. Então, gente, com relação ao DCI, que deveria ser o Departamento de Recuperação e Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, qual seria a atuação de vocês junto a este departamento? Olha, a gente tem uma relação, primeiro uma relação de proximidade muito grande, porque se não me engano, os 3 últimos diretores do DRCI foram delegados federais, né? Nós tivemos lá o Saad, o Ricardo Saad, que é um grande amigo, que está indo vai ser oficial de ligação da Polícia Federal em Haia. Depois dele, nós tivemos o Ungaretti, que o doutor Ricardo Bento bem mencionou aí. E agora nós temos a doutora Érica, que é conhecida também como mãe da Lava Jato, né? Ela foi uma das delegadas, juntamente com outros delegados e outros policiais federais, que iniciaram a investigação. Então, em primeiro lugar, a gente tem essa ligação de ter essa coincidência. Eu me esqueci, teve uma agente da ABIN também, antes do Ungaretti, que foi diretora do DRCI, Mariana, se não me engano. E, além disso, é um órgão que está situado também dentro do Ministério da Justiça, né? Então, a gente fala até que são órgãos co-irmãos, a Polícia Federal está dentro do Ministério da Justiça, assim como o DRCI. E, uma vez que inúmeras investigações da Polícia Federal, principalmente as maiores, elas acabam se deparando com lavagem de ativos, né, com a lavagem de capitais, com a remessa de dinheiro para o exterior, ou com a necessidade de obtenção de provas que estão no exterior, seja uma oitiva de uma pessoa, seja a necessidade de pedir uma extradição, enfim, qualquer coisa que nós nos deparemos com em uma investigação e que precise de acionar a justiça de outro país, esse movimento, obrigatoriamente, ele precisa ser feito pela autoridade central do Brasil, que é o DRCI. A autoridade central aqui nos Estados Unidos é o DOJ. Então, sempre que a gente precisa de uma prova, a gente precisa, a Polícia Federal, ou a Polícia Civil, ou o Ministério Público, ou a própria Justiça, ela precisa encaminhar ao DRCI, e o DRCI conversa diretamente com o DOJ. Então, mesmo o Poder Judiciário, quando ele precisa
fazer a requisição de alguma prova ou pedido de uma quebra de sigilo, por exemplo, ele encaminha isso ao DRCI, que faz esse encaminhamento aqui para os Estados Unidos. E eu tenho aqui alguns números interessantes. Pegando um período que a gente abrange aí o desenrolar da Operação Lava Jato, né, que se iniciou em 2014, de 2014 até 2019, são 5 anos de atuação, nós tivemos no DRCI mais de 9.000 pedidos de cooperação internacional. Isso aí em matéria penal, tá? Porque o DRCI ele também atua em matéria civil, por exemplo, em casos relacionados à adoção, a litígios familiares, enfim, ainda que seja matéria civil, também o DRCI deve ser acionado. Mas esse número, 9.000 pedidos de cooperação de 2014 a 2019, são simplesmente em matéria penal. 5.580 são pedidos ativos, ou seja, o Brasil demandou a justiça de outros países, Estados Unidos, Paraguai, França, Espanha, Portugal, e 3.420 são pedidos que o Brasil recebeu desses outros países. No que tange a Lava Jato, 798 pedidos só para a Lava Jato. 400 foram pedidos ativos, ou seja, a Polícia Federal ou o Ministério Público ou a Justiça demandou o DRCI para o DRCI demandar outros países, e 398 foram pedidos passivos. Nesse mesmo período, o DRCI conseguiu bloquear 612 milhões de dólares em bens, em ativos encontrados no exterior, e conseguiu repatriar definitivamente 166 milhões de dólares. Então, é um trabalho muito bem feito que é realizado pelo DRCI, um trabalho fundamental. É importante a gente ter essa figura da autoridade central, porque isso aí é baseado em normas internacionais, em tratados internacionais, e é uma forma da gente ter esse controle dessas informações. Perfeito. O doutor Ricardo Bento, ele gostaria de fazer uma pergunta. Eu vou passar o áudio para ele. Doutor Ricardo. Doutor Eugênio, eu tenho uma questão, queria parabenizá-lo pela sua explanação. E um tema que é sensível a mim, ao doutor Fabiano, é o combate à corrupção. O senhor bem citou o relatório da Fundação Getúlio Vargas. Em 2018, já citava que a corrupção é um vírus, né? Então, eu queria saber, na sua avaliação, qual é a imagem, vamos dizer assim, do governo americano, da sua sensibilidade na tratativa aí em Washington, acerca da postura do Brasil no combate à corrupção. Se é uma postura que é reagente, que o Brasil tem tomado uma postura firme no combate à corrupção. Qual que é a sua avaliação local acerca da imagem que o Brasil, Poder Judiciário, Ministério Público e a própria Polícia Federal tem acerca do combate à corrupção no Brasil? É uma imagem que tem melhorado. Eu acho que ela já foi pior no passado. A Operação Lava Jato ela tem uma grande responsabilidade nesse aspecto. Eu acho que ela trouxe muita credibilidade às instituições brasileiras. Isso, em determinados momentos, acaba ficando um pouco afetado. Há pouco tempo, por exemplo, eu estava participando de uma reunião e eles não conseguiam entender uma decisão judicial e longe de mim contestar a decisão judicial, é só um caso mesmo que eu estou contando, eles não conseguiam entender uma decisão judicial que proibia, por exemplo, o COAF de ter acesso a informações. Então, eles simplesmente não entendiam. E aí a gente tentando explicar. Então, as mínimas coisas acabam afetando a imagem e a credibilidade do Brasil internacionalmente. Mas a minha percepção é que hoje nós temos uma imagem muito melhor do que alguns anos atrás. Isso muito graças à Lava Jato, graças ao trabalho que as nossas instituições têm feito. Então, a Polícia Federal tem muita credibilidade, a gente consegue ter uma excelente relação tanto com as polícias americanas, quanto com o Departamento de Justiça também. O Ministério Público também tem um contato direto com o DOJ, são muito respeitados, e eu acho que esse é o caminho, né? A partir do momento em que você tem instituições
fortalecidas e autônomas, como é o caso do Ministério Público, por exemplo, você passa a agregar ali ao país uma imagem de seriedade, uma imagem de combate à corrupção. Agora, é claro, todos eles acompanham as pesquisas, acompanham os resultados da transparência internacional, quando a gente tem divulgado ano após ano o índice de percepção de corrupção do Brasil. Então, eles têm noção disso também. Então, é um trabalho árduo. Algumas vezes a gente tem a sensação de dar 2 passos para frente e 1 para trás, mas eu acredito que hoje nós ainda temos uma imagem melhor do que nós tínhamos há alguns anos. Perfeito. Eu vou passar a palavra também para o doutor Renato Canuto, que ele também gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Eugênio Ricas. Com a palavra, doutor Renato. Doutor Eugênio, boa tarde. Opa, boa tarde, aqui estar tendo essa oportunidade aqui, tudo bom? Doutor Eugênio, puxando um pouco aí da sua experiência na Seconte, aqui no Estado, né, no controle e transparência, no combate à corrupção, que é a nossa lida de hoje, um dos grandes riscos hoje no combate à corrupção, no risco de corrupção, nesse momento de pandemia, são as contratações indevidas, né? Alguma liberação que é feita pela legislação nesse período, e aí o risco aumenta. Nós tivemos aqui no Brasil, no dia 6 de fevereiro, foi publicada uma lei, 13.979, isso ainda lá em 6 de fevereiro, no início ainda da pandemia aqui no Brasil. Essa lei ela foi editada em dia 20 de março, né, por uma medida provisória, a medida provisória 926, que incluiu o artigo 4º, que ele permite a contratação emergencial, né, dispensando-se a licitação pelo período de 6 meses. Mas, ao contrário do que a nossa legislação 866 prevê, ele permite a renovação sucessiva desse contrato, né? Eu vejo isso com uma certa cautela, porque 6 meses eu acho um prazo suficiente para que a administração possa se preparar para fazer uma nova contratação, porque a renovação sucessiva é permitida quando há continuidade da pandemia, né, com o estado de calamidade. Mas isso vem sendo reprisado nos estados, a exemplo aqui do Espírito Santo, né, os estados adotaram essa medida. Esse é um ponto. E o outro também que tem tido muita discussão aqui é a questão da permissão de se contratar empresas declaradas inidôneas. Eu não vejo tanto problema nessa situação, porque há uma ressalva que ela pode ser contratada quando é o único fornecedor que pode prestar esse serviço. Como nesses casos, em regra, é de entrega imediata, né, de produtos, eu não vejo isso com muito problema. Mas ao contrário da suspensão. Eu queria saber do doutor se há alguma medida paralela nos Estados Unidos para limitar as contratações em períodos críticos, né? E o que o doutor pensa aqui, pela sua experiência do Seconte aqui no Estado, dessas medidas que estão sendo tomadas pelos governos estaduais, autorizado, logicamente, pelo governo federal. Olha, no que tange a legislação americana, eu te confesso que eu não sei te responder. Eu poderia até fazer uma pesquisa a respeito e depois retornar, mas não sei. E não é uma pesquisa fácil, porque aqui eles vivem realmente o legítimo federalismo, né? Para cada questão, há uma legislação estadual que eles seguem à risca, que eles primam muito por essa independência legislativa. Então, efetivamente, não sei te responder. Com relação ao que eu penso, eu concordo plenamente com você. Acho que é um momento em que a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, abri a minha fala falando um pouquinho sobre isso, né? Infelizmente, tem uma fala do Wagner Rosário, do ministro da CGU, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: nós não podemos confundir o bom gestor com ladrão, não podemos tratar o gestor como ladrão e não podemos tratar o ladrão como gestor. Eu gosto muito dessa frase. Por quê? Porque nós sabemos das dificuldades de fazer a boa gestão pública. Realmente eu digo que a distância de uma ideia até a concretização dessa ideia no serviço público, ela é abissal. Ainda que você tenha os recursos econômicos disponíveis, a distância é muito grande, porque são inúmeros entraves burocráticos, tem a questão da qualificação do servidor público, que muitas vezes é um empecilho para você alcançar determinados resultados. Então, é muito difícil. Eu acho que seria importante quem não está falando, deixar o microfone no mute,
Tem um microfone aí que está dando bastante interferência. Então, a gente sabe dessa dificuldade. Então, não dá para tratar o gestor como ladrão e nem um ladrão como gestor. E aquela pessoa que já está mal intencionada, ela vai se locupletar independente da gente estar vivendo um momento de crise ou não. E a gente tem percebido isso aí Brasil afora. Não é o caso de citar um A ou B, mas a gente começa a perceber alguns movimentos estaduais de contratação emergencial, de contratação à revelia da legislação ordinária, que são assim, em alguns casos, um escárnio, um tapa na cara da sociedade, realmente. Eu acho que a Polícia Federal e as polícias civis vão acabar tendo muito trabalho quando a gente conseguir superar essa crise, que é uma das maiores crises de todos os tempos. Eu diria até que é a maior crise de todos os tempos. Mas o que a gente poderia fazer? E aí entra, o senhor mencionou o trabalho da Seconte, entra um trabalho importante que deve ser feito pelo controle interno dos governos. Essa avaliação, toda contratação, seja ela regular, ordinária, precedida de uma licitação, ou seja, uma contratação emergencial, ela passa pelo órgão de controle e passa obrigatoriamente pela Procuradoria do Estado, não é mesmo? Então, nós precisamos de órgãos de controle autônomos, com uma grande autonomia. Esses órgãos eles precisam atuar com uma certa independência. Nós sabemos que são órgãos de governo, porque está subordinado ali ao governador, mas tem um corpo de auditores normalmente concursados, com estabilidade. Então, isso aí é necessário que a sociedade cobre, é necessário que a OAB cobre, né? A sociedade civil organizada, que tem um pouco mais de voz, é importante fazer essa fiscalização, porque senão a gente vai continuar vendo esses exemplos que foram mencionados, né? Contratação que você fica na dúvida se é uma contratação efetivamente regular, se o objetivo dela é um objetivo lícito, é um objetivo que vai se reverter em favor da sociedade, ou se é simplesmente para colocar dinheiro no bolso do empresário, para colocar dinheiro no bolso do político, para colocar dinheiro no bolso do gestor. E aí não dá. Isso aí não dá. Principalmente em momentos como esse. Nós não sabemos o que vamos encontrar daqui para frente, né? Eu tenho falado muito com meus amigos, com as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar. A gente precisa estar forte, porque depois disso tudo, nós vamos ter muito trabalho para catar os cacos do que vai sobrar do Brasil. E essa é a minha impressão. Nós vamos ter que catar os cacos do que vai sobrar. E se a gente ainda tiver que contar com corrupção, com má gestão, com a indecência de alguns gestores, aí vai ficar muito difícil para a gente conseguir recuperar alguma coisa do nosso país. Eugênio, e uma pergunta, assim, agora vamos entrar mais um pouco profundamente. Lavagem de capital. Eu sei que a base da Lava Jato conseguiu repatriar grande quantidade de valores para o Brasil. Como é que é o combate, como é que é a tarefa de vocês junto à repatriação e até mesmo ao combate da lavagem de capitais? Bom, no que tange ao combate, a Polícia Federal ela se especializou muito no follow the money, né? Em seguir o dinheiro, em detectar os mais modernos tipos de fraudes aí. E a Lava Jato, eu acredito, seja o melhor exemplo disso aí, né? Nós chegamos ao ponto de descobrir, dentro da Odebrecht, o setor um setor especializado em gerir os recursos da propina, né? Em fazer essa lavagem de dinheiro e fazer toda essa gestão. Então, a Polícia Federal tem uma grande expertise nisso aí, expertise que, inclusive, é compartilhada com outros países. Nós não perdemos em absolutamente nada para os Estados Unidos, por exemplo, seja no que tange as investigações de lavagem de dinheiro, seja no que tange
a logística de deflagração de uma operação policial. Então, isso aí a gente tem um bom capital humano, com um bom conhecimento, uma boa gestão do conhecimento que é disseminada na Academia Nacional de Polícia, para que os novos policiais também entrem e se aperfeiçoem nesse quesito. E, com relação aos números, né, com relação ao que a gente já conseguiu recuperar, a gente, como eu havia dito, a gente precisa muito do apoio do DRCI nesse quesito, porque normalmente a lavagem de capitais ela é feita no exterior, seja por meio da utilização de offshores, seja por meio da utilização de doleiros. Esse dinheiro ele costuma ir para o exterior e depois ele volta, ou então ele simplesmente forma um capital maior no exterior. E aí a gente precisa do DRCI, para o DRCI fazer contato, seja com a Suíça, seja com os Estados Unidos, com a Holanda, com o país que for. E aí a gente tem alguns números assim, bem animadores, né? Eu cheguei a mencionar, por exemplo, no que tange a Lava Jato, 612 milhões de dólares bloqueados no exterior. Disso aí, até o ano passado, 166 milhões já haviam sido definitivamente repatriados para o Brasil. Então, são números importantes e números que demonstram realmente a expertise que Polícia Federal, que Ministério Público e que DRCI tem tido no combate à lavagem de capitais, à lavagem de ativos. Perfeito. E com relação a esse período de pandemia, tá? O senhor acha que este período pode influenciar negativamente no combate ao narcotráfico, no combate à lavagem de dinheiro ou capitais? Há alguma interrupção do trabalho? Algum, assim, gera algum desgaste ou continua de forma frequente? Eu acho que, assim, o trabalho ele dá uma desacelerada, mas assim também como as atividades criminosas. A gente já tem recebido aí alguns relatórios em que o tráfico de drogas ele deu uma recuada. Há uma certa tendência de migração. Os criminosos têm migrado. Há pouco tempo mesmo no Espírito Santo nós sentimos um pouco mais a curva da violência aumentando, o número de homicídios aumentando um pouco mais, e isso aí alguns especialistas atribuem a essa migração, né? A partir do momento em que o mercado de drogas, por exemplo, ele desaquece, porque tem uma diminuição da procura, a demanda continua a mesma, a oferta continua a mesma, mas as pessoas não estão indo mais à boca de fumo para encontrar essa droga. O traficante ele passa a receber menos dinheiro, então ele também não tem vítimas para roubar, então ele passa a cobrar dívidas. E aí essa cobrança de dívidas acaba repercutindo em um número maior de homicídios. Isso aí acontece no microcrime, no microtráfico, mas acontece também em grande escala, né? Acontece também com a criminalidade organizada transnacional. Então, há uma migração, esses efeitos estão sendo sentidos e também há uma diminuição no ritmo de trabalho, né? A não ser aquelas atividades essenciais, as investigações não param, elas continuam, mas há uma desacelerada porque as coisas não estão acontecendo, o comércio não está funcionando, então há essa desaceleração. Mas eu não acho que vá haver qualquer tipo de impacto permanente ou definitivo nessas atividades, porque são atividades que já estão consolidadas há muito tempo, né? O Brasil, por exemplo, ele participa do GAFI, que é o Grupo de Ações Financeiras sobre Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo, desde 1999. Nós temos a ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, desde 2003. E aí, um parênteses aí, fazendo uma autopropaganda, a SECONT foi o primeiro órgão de controle estadual a ter uma cadeira na ENCLA. Felizmente, quando eu estava à frente daquela equipe maravilhosa de auditores lá da SECONT. Nós temos já a participação do Brasil no grupo de Egmont de unidades de inteligência financeira, participamos do GAFILAT, que é como se fosse o GAFI, mas para a América Latina, desde 2000. Temos o COAF, que atua muito bem, apesar de todas as intempéries aí que viveu nos últimos meses, mas que tem acesso a muitas informações, que trabalha muito bem. Então, assim, são instituições muito robustas, né, organizações muito robustas, que têm uma expertise muito grande, que são formadas por bons técnicos, por pessoas sérias
e que eu tenho certeza que não vão deixar a peteca cair. Vai passar esse momento e esse trabalho vai continuar sendo feito, porque isso aí é importante para todas as nações, não é? O escritório das Nações Unidas contra tráfico de drogas e crimes, ele apontou em 2013 um número astronômico: 870 bilhões de dólares são movimentados anualmente no crime organizado transnacional. E aí, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, pedofilia infantil, contrabando, falsificação, geral. Desse valor, desses 870 bi, 92% são lavados. Então, quer dizer, não tem como você pensar em uma organização criminosa transnacional sem pensar em lavagem de dinheiro. E muitas vezes vai ser através da lavagem de dinheiro que você vai chegar até o mais alto grau hierárquico dessa organização criminosa. Por quê? Porque a lavagem de dinheiro faz com que haja uma aparência de licitude nas ações. Então, a pessoa vai ser um mega empresário com negócios lícitos, né? Por quê? Porque é efeito já da lavagem de dinheiro. Então, eu acho que essa pandemia ela vai trazer muitas consequências para o mundo inteiro, mas no que tange ao combate desse tipo de ilícito, eu acho que a gente vai continuar firme. Precisa, né? O mundo precisa disso. Não dá para competir, não dá para a gente lutar contra o Covid e ainda contra a lavagem de dinheiro se a gente perder parte da nossa força de ataque aí a essas organizações criminosas. Agora, doutor Eugênio, eu entendo que a Lava Jato foi um divisor de águas para o combate à corrupção, tá? Pelo meu entendimento. Com o passar da Lava Jato, o Brasil, na qualidade de federação, de Estado federativo, ele começou a ganhar mais força e combater mais ativamente a lavagem de dinheiro e outros crimes oriundos da corrupção, com a Lava Jato, fortaleceu mais a equipe de vocês ou não? Pode repetir, por favor, doutor Fabiano? Deu uma cortada aqui no meu microfone. Vamos lá. Com a Lava Jato, eu entendo que a Lava Jato foi um divisor de águas, embora o start tenha acontecido em 2011, né, com o ataque de terrorismo às Torres Gêmeas. Foi aí que foi vista a necessidade de até mesmo o Brasil criar um escritório nos Estados Unidos. Me conserte se eu estiver errado. Foi em 2011 que começou a ter essa ideia de criar um escritório nos Estados Unidos. O que eu falo é o seguinte: com a Lava Jato, tá? Com o início da Lava Jato, eu entendo que houve o quê? Foi virando uma página da história e nós começamos a caminhar mais firmes e mais contundentes no combate à lavagem de dinheiro, entendeu? E outros crimes ligados à corrupção. O senhor entende de idêntica forma ou já havia um sentimento dessa natureza em data anterior? Olha, eu acho que já havia. A gente já tinha alguns exemplos de grandes operações, não com a dimensão da Lava Jato, né? A Lava Jato alcançou uma dimensão astronômica, mas a gente já tinha tido a Satyagraha, a gente já tinha tido a Castelo de Areia, a gente já tinha tido inúmeras operações. Aí no Espírito Santo, em 2005, eu fui presidente do inquérito que fez a Operação Esfinge, que prendeu 22 pessoas. Então, assim, a Polícia Federal ela já tinha uma boa expertise, a gente já dominava a técnica de fazer essas grandes investigações. O que eu costumo dizer com relação à Lava Jato é que a Lava Jato ela foi um desastre de avião. Por que eu falo isso? E aí, as pessoas que leem um pouquinho sobre desastre de avião, é muito raro
um avião cair por um problema só, né? Normalmente é uma série de coincidências, é falha mecânica, é falha humana, uma série de coincidências. A Lava Jato foi uma série de coincidências. Por quê? A primeira pessoa a ser investigada na Lava Jato foi o Youssef, né? Que é um doleiro, um lavador de dinheiro profissional. Era uma investigação de tráfico de drogas, mas que caiu na mão do Tomás Anselmo, que é um delegado de Polícia Federal, que inclusive foi corregedor aí no Estado, mas que já tinha tido contato com o Youssef lá atrás, no caso Banestado ainda. Quer dizer, mais uma operação grande lá de trás, né? O Banestado. Então, ele já conhecia a forma do Youssef atuar. A Érica também já conhecia a forma do Youssef atuar. Começaram a investigar ali juntos. Lá em Curitiba, encontraram uma equipe do Ministério Público muito atuante, que começaram a trabalhar em conjunto. E, para fechar com chave de ouro, um juiz espetacular como era o juiz Sérgio Moro, atualmente ministro da Justiça. Então, na minha visão, um desastre de avião. Porque se aquela situação acontece, se eu, por exemplo, me deparo com aquela situação sem ter nenhum contato prévio, sem ter informação sobre o Alberto Youssef, talvez não tivesse os mesmos resultados. Se um outro juiz que não fosse tão aguerrido quanto o juiz Sérgio Moro pega aqueles casos ali, na primeira dificuldade, talvez isso ficasse de lado. Então, foi uma série de coincidências que fez com que a Lava Jato fosse assim, um absurdo de grande, um absurdo de descobertas, empresários que nós nunca imaginaríamos que fossem presos, né? O Marcelo Odebrecht mesmo, assim, nem ele acreditava que aquilo jamais poderia acontecer, e aconteceu. Então, isso é um divisor de águas, né? O que aconteceu até a Lava Jato, a gente não tinha conseguido alcançar um nível tão alto na hierarquia da corrupção como aconteceu com a Lava Jato. Mas, em termos de expertise, eu acho que tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público, a Justiça Federal já estava habituada a lidar com isso. Os grandes escritórios de advocacia já tinham experiência em trabalhar em grandes casos criminais. Então, eu acho que isso aí já existia. Mas a Lava Jato é um marco na história do país, realmente. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E a Lava Jato, ela começou pequena e tomou uma proporção assim que ninguém esperava que fosse chegar aonde chegou, né? Exatamente. Começou com o Youssef, mas ninguém tinha ninguém imaginava que chegaria a um presidente da República e alta cúpula de empresários, entendeu? Então, realmente, foi um desastre de avião ao lado contrário, né? Isso aí. Foi um desastre bom. Foi um desastre bom. Bom, para a sociedade. Eu vou passar a palavra para o doutor Ricardo Bento, que ele também gostaria de fazer um questionamento ao senhor. Claro. Doutor Eugênio, qual que é a sua sensibilidade acerca da postura do governo norte-americano com relação às fronteiras do Brasil, com relação aos países que têm interação com o narcotráfico? Eles exigem algum tipo de postura do governo brasileiro? Eles demandam algum tipo de atenção? Porque nós sabemos que na Colômbia o DEA, né, o Departamento de Drogas norte-americano, acabou fazendo uma interação com o governo colombiano na repreensão do tráfico de drogas. Então, como o senhor disse acerca do crime organizado, né, o Brasil ele exporta a expertise do crime organizado hoje em dia para o Paraguai, no tráfico de drogas, armas, tráfico de pessoas. Então, queria saber a sua opinião acerca da sua sensibilidade acerca da postura do governo norte-americano com relação ao Brasil e as fronteiras e a proteção que as fronteiras são feitas pelo Brasil. Se existe algum tipo de demanda de atenção, de postura do governo norte-americano com relação ao governo brasileiro. Os americanos, eles são muito bons nisso aí. Eles fazem o dever de casa deles direitinho. E a estratégia deles atualmente é expandir a fronteira, né? Eles não querem nem que o imigrante ilegal ou que a possível ameaça
chegue no aeroporto internacional americano. Eles querem que esse cara ele seja barrado em Guarulhos. Então, e eles fazem isso aí muito bem. O senhor mencionou a Colômbia. Eles colocam muito dinheiro na Colômbia, já injetaram muito dinheiro em políticas de tentativa de erradicar plantações de coca. O DEA atua muito fortemente lá dentro da Colômbia. Atuou algum tempo atrás também muito fortemente dentro do México. Na América do Sul, eles tentam uma penetração muito grande, tentam também no Brasil. A gente tem uma excelente relação com o DEA no Brasil inteiro, mas a gente consegue, a Polícia Federal efetivamente, felizmente a gente consegue mostrar até onde o DEA pode ir e até onde ele não pode ir, porque nós temos uma Constituição a ser respeitada, então a gente demonstra isso aí para eles o tempo inteiro. E eu em algumas reuniões aqui, eu já precisei explicar para eles como funciona a Constituição do Brasil, mas eles fazem esse trabalho direitinho. Há pouco tempo, por exemplo, nós assinamos um acordo com eles, chama JSP, Joint Security Program. Então, eles têm um agente, e aí eles queriam colocar muito mais. Eles têm esse programa em outros países, eles têm esse programa na Inglaterra, eles têm esse programa no Canadá, na América do Sul, em alguns países também, na Austrália. Eles colocam agentes dele dentro dos aeroportos internacionais para que, antes da pessoa embarcar, pessoas que eles selecionam através de alguns parâmetros, eles realizam algumas entrevistas. Então, agora isso está acontecendo em Guarulhos também. Só que a gente fez uma exigência de que essas informações sejam compartilhadas também com a Polícia Federal. Então, todo cidadão que está embarcando para os Estados Unidos e que eles vão entrevistar, essa informação tem que ser passada também para a Polícia Federal. Então, eles tentam fazer isso, fazem muito bem, não tem nenhuma vergonha de pedir, eles jogam 10 para tentar ganhar 1, e a gente, o tempo inteiro também, trabalhando para manter a soberania do Brasil e para que em cada acordo as duas partes saiam com benefícios, né? Não dá para a gente fazer um acordo em que só um país ganha. Os dois países precisam ganhar. E te dou um exemplo. Nós temos hoje uma situação na fronteira com o México. 2018, 6 mil brasileiros foram apreendidos pelas autoridades americanas na fronteira com o México, tentando imigrar ilegalmente para os Estados Unidos. Em 2019, esse número aumentou para 20 mil, de 6 mil para 20 mil. E aí, por uma série de razões, né? Talvez a situação financeira do Brasil, talvez uma atuação maior de quadrilhas de tráfico de seres humanos, não sei, uma série de questões. Mas eles têm uma resistência a passar informações para a gente, e a gente o tempo inteiro fala, olha, parceria é compartilhamento de informação. Nós precisamos das informações dessas pessoas que são detidas lá, porque elas têm acesso ao telefone do coiote, às contas bancárias, e nós precisamos dessas informações para dar uma robustez às investigações que vão ser feitas no Brasil. Mas a sua percepção é perfeita, eles tentam realmente ser a polícia do mundo, e cabe a nós, diplomaticamente, trazer a maior gama possível de benefícios ao Brasil, para que a gente consiga se valer da expertise deles, se valer das informações que eles têm, porque ninguém no mundo tem informação como eles, mas sem abrir mão da nossa soberania, sem abrir mão do respeito à Constituição, sem abrir mão da legislação brasileira, que tem que ser cumprida por todos os brasileiros e também por qualquer estrangeiro que queira se relacionar com as nossas instituições. Perfeito. Doutor Eugênio, eu passo agora a palavra ao doutor Frederico, que ele gostaria de fazer uma pergunta também ao senhor. Claro. Boa tarde, doutor Eugênio. Você já falou amplamente do combate à lavagem de dinheiro, né, e essa relação com o combate à corrupção. Agora, especificamente, aí desculpa até se a pergunta for muito específica,
Mas em relação à nossa legislação de lavagem de dinheiro, o que você acha e se você vê alguma dificuldade para identificar o crime prévio, né, o crime antecedente? Eu acho que tem melhorado. Eu acho que nós conseguimos já alguns avanços para combater esse crime. Eu acho que tem alguns espaços para melhorar. E aí eu cito um exemplo que funciona muito bem aqui. O Departamento de Tesouro aqui, se tiver alguma investigação, ainda que seja uma investigação que esteja no âmbito administrativo e não na seara criminal, mas que haja uma desconfiança de que há algum desvio, de que há lavagem de capitais, por exemplo, o Departamento de Tesouro ele tem autonomia para fazer um bloqueio dos bens da empresa ou da pessoa. Isso aí, aqueles bens vão ficar bloqueados. Posteriormente, vai ter o processo e, se no final do processo a pessoa for absolvida, ela tem de volta aqueles bens. Isso no Brasil é inimaginável, a gente não consegue imaginar isso aí. Mas isso aí, em determinadas organizações criminosas, se a gente tivesse condição de fazer esse bloqueio, um bloqueio administrativo, né, isso aí seria fundamental. Mas eu acho que a nossa legislação ela tem avançado no Brasil no que tange a isso aí, no que tange a possibilidade de investigação de crimes de lavagem de capitais. Perfeito. Eu passo a palavra à doutora Ana Maria, que ela também gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Boa tarde, doutor Eugênio. Boa tarde, doutora Ana. Vou sair um pouquinho do âmbito da lavagem de capitais. No ano passado, quando da proposta e do pacote anticrime, que a gente sabe que acabou sendo aprovado com algumas restrições, muito se falou sobre a importação do plea bargain. E no Brasil, uma das maiores preocupações dos juristas era justamente que ele fosse abrir outra porta para a corrupção. Então, eu queria saber qual é a opinião do senhor sobre essa importação. Na minha opinião, particularmente, eu acho que as propostas penalizadoras, elas são o futuro, né? A gente caminha para lá. Talvez aqui no Brasil a gente tenha um problema cultural, que seja uma barreira, mas, enfim, eu queria saber qual é a sua opinião sobre essa importação que nós fizemos do plea bargain, ainda não em sua totalidade, mas acho que estamos caminhando para isso. Eu como ex-secretário de Justiça que sou, eu também sou adepto às correntes despenalizadoras. Infelizmente, para que a gente possa fazer uma boa gestão do sistema prisional, a gente não pode ter um sistema prisional inchado como é o sistema penal brasileiro. Então, eu acho que tem que estar preso aquelas pessoas que realmente são uma ameaça à sociedade. Obviamente, a gente precisa também ter uma boa gestão de todas aquelas penas alternativas, né? Para que isso aí não acabe gerando mais impunidade. Então, no que tange ao plea bargain, eu sou a favor, eu acho que é uma boa medida. O meu receio é só assim, e isso acontece aqui nos Estados Unidos com o plea bargain, é um número muito reduzido de pessoas que efetivamente enfrentam os julgamentos e que recebem uma pena, porque o plea bargain aqui é usado para absolutamente tudo, inclusive para crimes graves, em determinadas situações, através de um acordo que é feito com o Ministério Público. A pessoa ela acaba recebendo uma pena muito pequena e isso gera uma sensação de impunidade muito grande, que é uma sensação de impunidade que eu percebo aqui entre os próprios americanos, conversando a respeito, eu percebo isso, mas eu acho que é difícil a gente fugir dessas alternativas, considerando a gestão da segurança pública brasileira, né? Porque você acaba se tornando um gelo gigantesco que você tem que enxugar. Se você não tiver um sistema prisional adequado, em que você consiga fazer uma boa gestão para tentar reinserir aquele cidadão na sociedade e, ao mesmo tempo, manter aqueles cidadãos que são ameaça à sociedade com segurança ali dentro, você não consegue, a médio e longo prazo, alcançar bons níveis, bons índices de criminalidade, né? Você não consegue reduzir o homicídio, você não consegue reduzir
crimes letais intencionais, crimes contra o patrimônio. Então, são coisas que estão umbilicalmente ligadas, né, à segurança pública e ao sistema prisional. Infelizmente, boa parte dos gestores não falam nisso, não é? Isso é uma coisa que não é falada, porque investir em sistema prisional não dá voto. Toda vez que um governador fala em construir um presídio, ele recebe pedrada. A primeira coisa que falam é: por que não vai construir uma escola no lugar? Por que não vai construir um hospital no lugar? Mas todo mundo cobra menos violência, todo mundo cobra mais segurança, e a gente não consegue isso se a gente não tiver uma boa gestão do sistema prisional. Então, inevitavelmente, nós precisamos, o Brasil hoje como terceiro, quarto maior população carcerária do mundo, não tem condição, e com o nosso orçamento, nós sabemos que não tem condição da gente adotar a política carcerária que os Estados Unidos adotou, e que hoje em dia já percebe que é uma política equivocada. Então, eu entendo que a gente precisa, sim, encontrar alternativas para despenalizadoras. Eugênio, e com relação à nossa legislação, o senhor entende que ela deveria ser um pouco mais rígida, ou o cumprimento da lei que deveria ser um pouco mais rígido, entendeu? Sem dúvida, o cumprimento da lei sem dúvida, o cumprimento deveria ser mais rígido. Eu acho que, em alguns casos particulares, talvez nós pudéssemos, sim, fazer uma revisão. Eu acho que a nossa lei de execução penal é uma lei muito antiga, né? Uma lei que está ultrapassada, uma lei que foi feita no momento em que nós tínhamos uma outra sociedade completamente diferente. Então, eu acho que algumas coisas precisam ser realmente adequadas. Então, eu acho que é um pouco das duas coisas. Perfeito. Eu vou passar a palavra também agora para o doutor Ricardo Bento para uma pergunta. Eugênio, eu fico muito satisfeito, independente de estarmos, vamos dizer assim, numa posição do processo penal de eventual disparidade, porque eu comungo da mesma opinião, a sua opinião acerca da priorização do sistema penitenciário. Ou seja, eu, em 1995, quando iniciei meu mestrado na PUC em São Paulo, eu escrevi sobre privatização de presídios, porque já mostrava sensível o tema. Ou seja, a privatização de presídios surgia como uma eventual alternativa. E depois, ao defender meu doutorado em 2004, eu escrevi sobre monitoramento eletrônico de presos, como alternativa cautelar para que o preso pudesse, respeitando os requisitos da medida cautelar, aguardasse a eventual sentença em liberdade. Então, o sistema penitenciário ele deve ser sensível à lesividade e gravidade dos delitos. Então, eu acho interessante a sua avaliação nesse sentido. E eu queria saber sua opinião sobre o Instituto da Colaboração Premiada. Se, independente de ter sido um instrumento eficaz no desenvolvimento da Operação Lava Jato, se por alguma oportunidade, enquanto adido junto à Embaixada do Brasil em Washington, porque nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal permitiu que a Polícia Federal celebrasse a colaboração premiada com os suspeitos de prática de delitos. Se por alguma oportunidade já passou em suas mãos uma eventual possibilidade de tratativas ou eventual encaminhamento de colaboração premiada como Instituto de Prevenção e Combate à Corrupção. Não passou diretamente, né? Eu como o curto período em que fiquei como diretor de investigação e combate ao crime organizado, eu tive a oportunidade de lidar indiretamente, a minha missão, eu vi a minha missão como muito mais de fornecer meios para que os demais delegados atuassem, e aí eu tive muito contato com isso aí, porque, na minha visão, é uma ferramenta fantástica de investigação, né? É um meio de obtenção de prova, e eu acho que com essas duas expressões a gente consegue entender a razão pela qual o STF decidiu que a polícia pode, sim, elaborar, fazer o acordo de colaboração premiada. Obviamente, quem vai
quem vai fazer a gestão desse acordo é o judiciário, quem vai estabelecer os pontos é o judiciário, mas eu entendo que a polícia deve sim, já que é um meio de obtenção de prova, fazer essa gestão. E, infelizmente, quando a gente chega em determinados níveis hierárquicos de grandes organizações criminosas, você não consegue atingir esses níveis se não for por meio de uma técnica como essa, de uma colaboração premiada. Nós nunca chegaríamos a prender o Marcelo Odebrecht, né, se a gente não tivesse a possibilidade de usar uma ferramenta como essa. Eu sei que há um discurso que diz que isso aí seria uma forma até de tortura, né, porque mantém a pessoa presa para que essa pessoa faça uma colaboração premiada e entregue o líder da organização criminosa, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que é uma ferramenta que não é utilizada só no Brasil, é utilizada em inúmeros países e, em determinadas circunstâncias, é a única ferramenta que vai fazer com que você alcance o líder da organização criminosa. Por quê? Porque esse líder, ele não trata dos assuntos escusos dele por telefone. Ele não trata. Ele já lavou o patrimônio dele inteiro, ele continua lavando, mas aquilo ali não tem, nem se aproxima dele, né? Como o Odebrecht fez, tinha lá o setor de operações estruturadas, que jamais tocaria o Marcelo Odebrecht. Então, a gente precisa saber que nós vivemos num mundo real, e o mundo real tem muitas organizações criminosas transnacionais que lavam muito dinheiro, que fazem muito mal, e que, se a gente quiser realmente prender os cabeças dessa organização, a gente precisa de lidar com ferramentas modernas, com ferramentas como essa. Caso contrário, a gente vai continuar prendendo o caminhoneiro que saiu lá de Rondônia e que descarregou 200 quilos de cocaína na serra, e não vai prender o dono dessa cocaína, que é o Fuminho, que foi preso ontem lá em Moçambique, que está há 21 anos foragido, que é o braço direito do Marcola, né? Uma atuação, inclusive, do meu colega, um apoio do meu colega Adido na África do Sul. Então, assim, o mundo hoje ele não tem fronteira, a criminalidade não tem fronteira, e a gente precisa atuar com ferramentas modernas para que a gente possa fazer frente à criminalidade e trazer um pouco de alento à sociedade, né? E só uma questão, doutor Fabiano, é interessante registrar, até o doutor Eugênio citar, a Polícia Federal, aqui na Superintendência em São Paulo, ela trata a colaboração premiada como um procedimento de obtenção de prova com fases procedimentais previstas, para que quando o advogado acompanhando o seu cliente, ele saiba que todas as fases da obtenção da prova, da colheita de material testemunhal, de apresentação de provas, de indícios, ela segue toda uma fase procedimental, sempre sob o crivo do Poder Judiciário, porque é interessante que a Polícia Civil do Estado de São Paulo não tem essa fase procedimental na busca da prova mediante colaboração premiada. Então, é até interessante para nós, e aqui eu acho que, independente de advogados, nós somos pessoas que tendem a estudar o direito. O direito processual penal, com a colaboração premiada, ele trouxe uma contribuição na obtenção de prova muito grande. Como o doutor Eugênio disse, hoje o crime é transnacional. O crime ele não mais vai preservar o princípio da territorialidade. Então, eu entendo que essa experiência, acredito que no Espírito Santo também ocorra, que todo suspeito que comparece à Polícia Federal é deflagrado um procedimento de colaboração premiada, que ele percorre as suas fases, todas programadas, para que não haja nenhum desvio, seja de prejuízo de direitos e garantias ou até na obtenção da prova, porque todos nós somos destinatários da prova. Um crime de corrupção, o doutor Fabiano bem disse, é um crime de lesividade indeterminada. Antes, a corrupção era aquela nossa corrupção ativa e passiva. Hoje, a corrupção ela passa a ser, na minha opinião, doutor Eugênio, um dos fundamentos do Estado democrático de direito. Um pressuposto de existência do Estado é um Estado que tenha a dignidade da pessoa humana e o combate à corrupção. Um Estado que viole a dignidade da pessoa humana e não combata a corrupção, ele não tem, na minha humilde opinião, um pressuposto fundamental da sua existência. Então, é muito interessante
a sua colocação e agradecendo e pedindo vênias, doutor Fabiano, por ser um convidado inóspito, né? Porque muitas perguntas. E depois eu até queria cometer uma infidelidade, doutor Eugênio, de convidá-lo também para participar junto ao OAB de São Paulo de um debate também, não do cabedal jurídico do doutor Fabiano, aqui dos colegas do Espírito Santo, mas também poder externar o seu conhecimento. Eu comentava com o doutor Fabiano que a sua clareza de ideias, a sua seriedade e a sua forma de expor realmente confirma a sua colocação hoje em dia na Embaixada de Washington. Então, desde já, depois pedirei o seu contato ao doutor Fabiano para que seja convidado pela OAB São Paulo também. Eu agradeço as bondosas palavras, doutor Ricardo. Eu não sou tudo isso, mas participarei com todo prazer. O doutor Fabiano, no início aqui, ele menciona um pouco da dificuldade de agenda, mas nesse momento a dificuldade de agenda é muito mais de organizar o momento em que a caçula está dormindo, que o mais velho está brincando, porque é uma revolução na vida das pessoas, né? Eu ainda continuo com muitas atividades do trabalho, mas você trabalhar de casa, porque a embaixada está toda fechada. Aqui uma curiosidade, né? Quando a comitiva do presidente da República veio até Miami para um encontro com o presidente Donald Trump, o embaixador do Brasil aqui nos Estados Unidos, o Nestor Foster, ele foi também e ele contraiu o coronavírus. Então, a partir desse momento em que ele contraiu, ele estabeleceu o working from home, mandou todo mundo para casa. Então, a gente está trabalhando de casa já tem um mês agora. Aqui em Maryland, o governador ele determinou que somente serviços essenciais estão abertos. As pessoas podem sair para ir em supermercados, farmácias, hospitais e para se exercitar em grupos pequenos, sob pena de prisão e de multa de até $5.000. Então, é uma nova rotina para todo mundo. Mesmo eu tenho mantido uma rotina de reuniões. Hoje de manhã eu já tive uma reunião com o embaixador. Ontem eu tive uma reunião com a coordenadora geral de Brasília. Tudo via videoconferência, mas ainda está um pouco mais tranquilo do que todo dia você ter que se deslocar para a embaixada. Então, fico feliz com o convite. Digo que será um prazer poder participar. Gosto muito desse bate-papo. Então, realmente um prazer muito grande. Mais uma vez, agradeço ao doutor Fabiano aí pelo convite. Eugênio, estamos chegando já à parte final da nossa conversa. Eu tenho uma pergunta aqui do Dr. Bruno Richa Menegatti. Ele pediu para perguntar ao senhor o que o senhor acha sobre os juízes de garantia. Eu não gosto, tá? Eu, inclusive, já escrevi um artigo a respeito do juiz de garantia. Saiu... doutor Ricardo, a cada 15 dias eu escrevo um artigo para a Tribuna. E esse que eu escrevi sobre o juiz de garantias, ele foi publicado também no Antagonista. Eu não gosto da figura por várias razões. Primeiro, pelo aspecto prático, né? A gente sabe a deficiência que o judiciário tem hoje em dia para atuar ordinariamente. Então, você colocar uma obrigatoriedade de 2 juízes analisando os processos criminais, eu não vejo como isso aí seria feito com o orçamento que hoje em dia é disponibilizado. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo. Eu vejo uma impossibilidade orçamentária da gente alcançar isso aí. Seria sangrar muito a sociedade para implementar o juiz de garantia. O segundo ponto, e aí eu vou fazer um contraponto a quem defende o Instituto. Quem defende o Instituto diz que aquele juiz que participa da investigação, ele acaba ficando, de certa forma, comprometido, né? Ele se afeiçoa à investigação e, quando ele vai julgar, ele acaba não tendo a imparcialidade que lhe seria exigível como um membro do Poder Judiciário. E aí, eu não vejo por que o juiz de garantias seria diferente, já que nós estamos falando de seres humanos, todos os seres humanos são passíveis de falhas. O juiz de garantia, ele poderia também, da mesma forma,
é ficar eventualmente comprometido, com seu senso de julgamento comprometido. E para isso aí nós já temos todos os remédios, né? Nós temos qualquer decisão judicial hoje, ela é passível de um recurso para os tribunais, para os graus superiores. Então, eu não vejo com bons olhos. E, por último, vamos imaginar uma investigação como a Lava Jato, que tem caminhões e caminhões de papel, caminhões e caminhões de informação. Um juiz vai participar daquela investigação que dura anos. A Lava Jato já já alcançou seu 6º ano. E aí, depois da investigação, um outro juiz vai ter que tomar pé daquele volume astronômico de informações. Então, eu acho que naquelas situações em que o volume de informação é muito grande, nós teríamos uma perda também absurda de qualidade do julgamento, de tempo, enfim. Eu não vejo com bons olhos o Instituto. Doutor Gênio, já finalizando. E mandar um abraço aqui, mandar um abraço para o meu amigo, o Menegatti. Não sei porque ele não quis fazer pergunta, mas... ele me mandou para o WhatsApp. Eu falei, faz a pergunta. Ele falou, não, faz você. Então, tá bom. Vamos lá. Doutor Eugênio, o senhor aí está vivendo nos Estados Unidos. E, com certeza, a legislação aí, talvez seja um pouco mais... Tá? O que o senhor traria de inovação, até mesmo com um projeto de lei, algo para implantar na nossa legislação penal? Teria alguma ideia, algo para que o senhor entende que deva ser mexido, em especial com relação ao combate à corrupção? Olha, das coisas em que dos institutos e das ferramentas que eu vi aqui até agora, e a que mais me encantou foi essa possibilidade de bloqueio de bens, de congelamento de bens por parte do Departamento do Tesouro, ainda numa instância administrativa, dependendo dos indícios de lavagem de dinheiro ou de prática de corrupção. Obviamente, submetida a um controle jurisdicional, né? Assim, mas que é feito aqui, o Departamento de Tesouro ele pode administrativamente fazer o congelamento desses bens e o cidadão interessado ele pode submeter isso aí ao judiciário. Então, isso aí eu acho que tem um potencial de trazer um benefício muito grande para a investigação. É claro que nós não estamos falando aqui de privar o cidadão do seu salário, do seu ganha-pão, de proibir a sua empresa de funcionar, não estamos falando de nenhuma injustiça desse tipo. Agora, em determinados casos em que o COAF, atuando junto com a Receita, junto com o DRCI, junto com a Polícia Federal, houve a detecção de que há um grupo criminoso atuando, que já mandou bens para Miami, já mandou dinheiro na Suíça, se a gente, de pronto, puder congelar esses bens para que essa pessoa não dilapide esse patrimônio, não transfira isso aí para terceiros, eu acho que seria de um excelente ganho para todos aqueles atores que atuam na persecução criminal. Excelente. Eu vou passar a palavra ao doutor Ricardo para depois... não, a doutora Lilian quer fazer uma pergunta. Doutora Lilian. Lilian? Ativou? Está ativado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa brilhante aula, né, do Dr. Eugênio, que é uma honra para a gente, muito aprendizado, e é claro que desperta várias curiosidades, né? Então, a pergunta que eu gostaria de saber é a seguinte: o senhor falou sobre o narcotráfico, o combate do narcotráfico nas fronteiras, e me lembrou um programa que eu assisto, que é o Aeroporto Área Restrita, não sei se o senhor conhece, mas é maravilhoso o programa e que ensina para a gente como que é brilhante o trabalho das polícias, né, o serviço de inteligência. E a pergunta que eu faço é a seguinte: esse mesmo trabalho que é desenvolvido no aeroporto da Colômbia, que está sendo desenvolvido aqui em Guarulhos, tem se estendido a outros aeroportos daqui do Brasil ou em outros aeroportos espalhados pelo mundo? Com certeza. Eu não posso falar de outros aeroportos do mundo, mas
esse mesmo trabalho que é feito no aeroporto de Guarulhos é feito em todos os aeroportos do Brasil. Nós temos hoje uma rede muito solidificada de pessoal, de policiais da Polícia Federal que trabalham nos aeroportos. Temos uma expertise muito grande de análise de inteligência de listas de passageiros. Então, por exemplo, nós sabemos que existe uma organização criminosa da Nigéria. Os nigerianos eles têm uma expertise muito grande em mandar passageiros mundo afora com cocaína engolida, né? Eles engolem a cocaína. Então a gente tem uma expertise grande, assim, tem policiais nossos que batem o olho numa lista de passageiro e fazendo análise de por onde esses passageiros já voaram ao redor do mundo, com que frequência e com cruzamento de informações que a gente acaba sabendo. Isso aí é um treinamento que é difundido pela Academia Nacional de Polícia para os nossos policiais federais e para policiais de outros lugares do mundo, inclusive para policiais americanos. É um programa que chama Intercops, então, que é gerido pela Polícia Federal, mas que a gente dissemina também para outros policiais. Então, todo aeroporto do Brasil, onde tem a policial federal trabalhando, tem essa rede de inteligência, de troca de informações e de utilização da mesma expertise para evitar determinados tipos de crime. Muito legal. Muito obrigada, tá, pela resposta. Obrigado, doutora Lília. Vou passar a palavra agora ao doutor Ricardo para as considerações finais e logo em seguida eu retomo também os agradecimentos. Eugênio, eu, na verdade, também sou um amante do processo penal e, como nós sabemos que o processo penal, desde 1940, busca essa reforma e os anteprojetos sempre buscaram um aperfeiçoamento da nossa legislação, humildemente, eu citaria o exemplo aqui de São Paulo, do tipo, com relação ao juiz de garantias, né? Então, quando se citou a inovação legislativa do juiz de garantias, também eu me recordo do Juizado Especial Criminal, em 1995, quando o deputado Michel Temer, ele editou a Lei 9.099. Então, se imaginava que talvez a Lei 9.099 trouxesse algum retrocesso para a legislação penal, que pudesse, eventualmente, não ser eficiente. Então, eu acho que, na verdade, seria uma especialização da legislação penal, ou seja, um juiz isento. Lógico que a gente sempre tem aquela imagem de duas comarcas contíguas de como que um juiz vai fazer a função de juiz de garantia, a responsabilidade fiscal, mas eu, na verdade, me permito humildemente a discordar. Eu acho que o juiz de garantias ele traria um fortalecimento, porque eu faço 25 anos de formado, eu estudei por Mirabete, Damasio e Tourinho, quando nós falávamos dos fundamentos do processo penal, e se dizia no periculum in mora e o fumus boniuris, e nós sabemos hoje em dia que a especialização da prisão e da restrição da liberdade, ela deve ser avaliada com uma profundidade maior. Então, aqui em São Paulo, eu cito o exemplo do juízo do DIPO, que é uma experiência bem salutar, que existe já há alguns anos, e os colegas de mestrado e doutorado tiveram a oportunidade de passar pelo DIPO em São Paulo, numa função que se assemelha, vamos dizer assim, mas não é efetivamente o juiz de garantias, tiveram uma avaliação positiva. Mas, enquanto nós tivermos o nosso Código de Processo Penal, dependendo de reforma, de tramitação, de devido processo legislativo, nós vamos encontrar grandes dificuldades, né? Ou seja, são mudanças que, como a colega disse, é uma mudança cultural. Eu acho que toda essa pandemia que nós passamos hoje em dia, o Brasil tem que passar por uma alteração de costume e cultura com relação à forma de interação com os bens públicos, com a criminalidade, com a corrupção. Então, são essas as considerações. E eu queria, em nome da OAB São Paulo, na Comissão de Combate à Corrupção, agradecer a sua contribuição, ao colega Fabiano. Realmente é interessante. Eu passei 15 anos no mestrado e doutorado da PUC, e os colegas sempre que demonstravam sempre a oportunidade do debate, a discussão de ideias, de fundamentos, de doutrina e jurisprudência, sempre eram os colegas da Polícia Federal e do Ministério Federal. Então, as classes, e eu fui assistente do mestrado e doutorado durante 5 anos,
80% eram delegados da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Então, isso demonstra a seriedade que ambas as instituições têm com o direito, né, na lida da coisa pública, e na verdade, eu não conhecia a Vossa Senhoria, então é mais uma demonstração do alto quilate que os profissionais que a Polícia Federal tem à disposição do cidadão brasileiro. Então, eu queria agradecer, encontrei os colegas, eu humildemente dei uma palestra aos colegas aqui, encontro o Renato, encontro a Ana, quem mais? São outros colegas também que participaram da outra reunião. Parabenizar o doutor Fabiano, que tem uma capacidade de catalisar interesses. Eu acho que nessa dificuldade tão grande, eu sempre digo que nós participamos, doutor Eugênio, na medida que o cachorro da minha filha deixa a reunião participar. O cachorrinho, o Spitz alemão, não quer que a reunião aconteça, ela não acontece. É isso aí. Então, eu queria agradecer, devolver a palavra ao doutor Fabiano, parabenizar os colegas do Espírito Santo. Espero que no Congresso de Direito Tributário, em outubro ou novembro, eu devo estar aí, poder conhecê-los pessoalmente. Eu devo debater sobre criminalização do ICMS também, e é sempre uma alegria. Um abraço a todos. Obrigado, Ricardo. Depois eu falo nas considerações finais de você. Vou passar agora a palavra ao presidente das comissões, doutor Alberto Neme, o qual já agradeço a oportunidade dada para suas considerações finais. Boa tarde, amigos. Vocês estão me ouvindo bem? Positivo. Então, vou ser bem breve. Queria agradecer mais uma vez aí a presença do Ricardo, grande representante de São Paulo. Mande o nosso abraço ao presidente Caio, que é um grande amigo nosso, ao Fernando, que é o corregedor, que é o suplente de conselheiro federal, e ao grande Carlos Kaufmann, que é um grande amigo nosso também. São grandes pilares nossos lá. E deixar aqui meu agradecimento e deixar também... Muito bom te ver, Eugênio. Sempre bom te ver, Alberto. Te acompanho aí nas mídias sociais, nos seus artigos aqui em A Tribuna. Tenho acompanhado, sempre tenho acompanhado desde quando você era secretário. Sou seu fã. Temos grandes amigos em comum. Um deles te mandou um abraço, que é o Leandro Piquet. Estava falando com ele agora à tarde. Te mandou um grande abraço. Então, desejar mais sucesso aí para vocês. E se você precisar da gente, a gente está à disposição. A Ordem dos Advogados do Brasil agradece aí a sua parceria, os seus ensinamentos, tá? Todas as suas exposições, foi maravilhoso. E, por fim, parabenizar e agradecer aí ao grande presidente dessa comissão, Fabiano Cabral, e também na pessoa do grande amigo e advogado, Leonardo Becker, parabenizar pela realização desses eventos. E vamos sempre fomentar os debates, que a advocacia, a OAB é a casa da democracia, né? Onde tudo pode ser debatido, sempre com muita urbanidade. Então, fico feliz de tê-los aqui com a gente, desejo sucesso e espero encontrá-los novamente em breve. Muito obrigado, Eugênio, muito obrigado, Ricardo, e até a próxima, pessoal. Sucesso, Fabiano. Obrigado, Alberto, pela oportunidade, pela confiança. Agradeço também ao Ricardo pela abertura do trabalho, pela ponte criada para que Santos São Paulo começasse a em conjunto. Eu acredito que seja hora de derrubarmos muros e construirmos pontes, né? Então, está um motivo de orgulho para nós estarmos trabalhando em conjunto, termos trabalho em conjunto com a OAB de São Paulo, a Comissão de Combate à Corrupção de São Paulo, da OAB de São Paulo. Eu agradeço muito a confiança que vocês têm depositado na nossa comissão. Duas dicas. Eu sou muito grato, entendeu? Não tenho assim, palavras para agradecer a presença neste debate, os ensinamentos que o senhor nos trouxe, os esclarecimentos que o senhor nos trouxe. Sei das dificuldades, a gente trocou uma conversa antes que é hoje em quarentena, porque também você está em quarentena, tem seus afazeres do trabalho, tem os afazeres domésticos que já citou, mas eu me sinto honrado, em nome da comissão, do senhor estar aí presente, trazendo tanto ensinamento para a gente, entendeu? Então, eu agradeço por demais o senhor ter aceitado o nosso convite.
Bom, doutor Fabiano, eu é que agradeço. Eu te digo que isso aqui, para mim, não é trabalho. Isso aqui é um prazer num momento como esse. Então, muito mais no momento de isolamento, né? A gente convive o tempo inteiro aqui com a família, mas eu me sinto muito bem recebido pela OAB, na sua pessoa, do meu amigo Alberto, do doutor Ricardo, que eu não conhecia, da OAB de São Paulo, mas que é um prazer conhecer, todos os colegas aí, o Bruno Richa, a Lilian, o Fred, o Renato, todos que participaram. Um prazer imenso, imenso. Conte comigo sempre que quiserem. Eu estou à disposição aqui. Eu acho que isso é um dever do servidor público, é um dever de mostrar um pouquinho o que é feito. Afinal de contas, né? A Polícia Federal também tem que prestar contas à sociedade. Por que tem uma pessoa trabalhando fora do país? Isso aí traz algum retorno para o país? Qual é esse retorno? As pessoas precisam saber disso. Então, é uma alegria poder fazer a divulgação desse trabalho. É uma alegria e uma obrigação, realmente. Eu considero isso. Eu considero que é uma obrigação de todo homem público prestar contas à sociedade do trabalho que ele faz. Então, um prazer muito grande. Agradeço muito e conte comigo sempre que precisar. Tá bom? Tá ótimo. Eu agradeço mais uma vez e está aqui, assim, infelizmente eu tenho que encerrar a live porque já ultrapassou até mesmo o horário que eu prometi ao senhor. Falei 1 hora, já estamos aqui a 1h40. Então, eu agradeço por demais. Torço para que em breve tenhamos novos debates e a oportunidade de beber nessa tua fonte de conhecimento. Obrigado. Obrigado, um abraço. Doutor Ricardo, por favor, pode pegar os meus contatos aí com o doutor Fabiano e vamos manter contato. Conte comigo sempre que precisar, tá bom? Tá ótimo. Um grande abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos, tá? Tudo de bom. Um abraço. Um abraço.